Você sabe como dizem que a vida pode mudar radicalmente? Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa festa. Minha amiga Janaína insistiu por semanas para que eu saísse e conhecesse seu grupo de amigos incríveis. Sinceramente, eu preferia uma noite tranquila com meus relatórios e análises de mercado, mas Janaína não aceitava um não como resposta. Gabriela, você precisa sair mais, vai ser divertido, ela insistia. Então, lá estava eu, no meu vestido de festa menos desconfortável, segurando uma taça de vinho e me sentindo totalmente deslocada entre estranhos. O lugar estava animado, com pessoas rindo e conversando sem parar. Fiquei perto de Janaína, que parecia conhecer todo mundo. Ela estava me apresentando a alguns amigos quando ele entrou. Thomas. O rosto de Janaína se iluminou. Você precisa conhecer o Thomas, ela disse, me arrastando pela multidão. Thomas era um cara de aparência comum, nada do tipo chamativo que você esperaria encontrar nessas reuniões. Ele tinha um sorriso triste que não chegava aos olhos. Janaína nos apresentou e, por alguma razão, nós nos demos bem. Talvez fosse a maneira como ele falava de sua filha Vitória, com tanto carinho e orgulho, ou talvez fosse sua sinceridade sobre ser viúvo e criá-la sozinho. Seja como for, ele me cativou. Nos afastamos da multidão e sentamos em alguns puffs enormes. Então, Gabriela, Janaína me disse que você gosta de ser empresária, negócios e comprar ações e essas coisas todas da Faria Lima. Thomas começou, com uma voz áspera, mas amigável. É, mais ou menos isso. Eu analiso oportunidades de investimento e ajudo as pessoas a aumentarem seu dinheiro. Parece chato, eu sei, respondi, tentando fazer meu trabalho parecer menos nerd do que era. Nada disso, parece muito impressionante. Queria saber um pouco sobre como gerenciar dinheiro desse jeito, ele riu, tomando um gole da sua cerveja. Falamos sobre tudo e sobre nada, filmes, o pesadelo que é namorar. Eu me vi rindo mais do que havia rido em meses. Thomas tinha um jeito fácil de ser, fazendo você sentir como se o conhecesse há anos. Sabe, eu não queria vir hoje. Socializar definitivamente não é meu forte, confessei, me sentindo estranhamente à vontade. Te entendo. Só vim porque Janaína prometeu que Vitória poderia ficar um pouco, queria que ela conhecesse alguns adultos normais, Thomas disse, revirando os olhos. A conversa voltou para Vitória e eu pude ver o brilho nos olhos de Thomas quando falava dela. Ela é incrível, minha Vitória. Inteligente, amável, um pouco atrevida demais para o próprio bem, ele disse com um sorriso orgulhoso no rosto. Ela parece maravilhosa. Criar uma criança sozinho deve ser difícil, comentei. Thomas deu de ombros, sua expressão ficando séria. Não é fácil, mas a Vitória faz tudo valer a pena. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Conforme a festa ia acabando, percebi que não queria que nossa conversa terminasse. Thomas parecia um sopro de ar fresco na minha vida tão planejada. Ei, talvez possamos tomar um café algum dia, falar mais sobre tendências de mercado ou qualquer coisa, me ouvi dizer, surpreendendo até a mim mesma. O sorriso de Thomas foi a resposta que eu esperava. Eu gostaria muito. Já faz tempo que não tenho um bom motivo para esperar algo com ansiedade. Em breve conheci a filha de Thomas, e ela era como um sopro de ar fresco. Rapidamente nos tornamos amigas, o que deixou seu pai muito feliz. Foi assim que um simples encontro se transformou num verdadeiro caso de amor. Depois que Thomas e eu decidimos nos casar, sabíamos que queríamos algo simples, sem vestidos extravagantes ou grandes igrejas, apenas nós, meus pais e Vitória, que estava mais animada que todos. O dia foi simples, mas perfeito, cheio de sorrisos genuínos e algumas lágrimas felizes. Mudando-me para a casa de Thomas depois, eu estava cheia de ideias para fazer o lugar parecer mais nosso, não apenas dele. Minha nova vida significava trabalhar de casa, o que, surpreendentemente, meu chefe achou ótimo. Isso me deu a chance de realmente criar laços com Vitória. Eu a buscava na escola. Conversávamos sobre tudo e mais um pouco no caminho para as aulas de balé dela. Ela começou a me chamar de mãe, o que aquecia meu coração todas as vezes. Criar um lar aconchegante para nós se tornou meu novo projeto, enchendo-o de amor e risadas. Mas, com o passar dos meses, as coisas com Thomas começaram a mudar. No início, ele fazia comentários sutis sobre o jantar estar sem graça ou salgado demais. Gabriela, o que é isso que você fez?
Tom perguntava, cutucando uma lasanha que eu tinha passado horas preparando. É seu jantar, mas se você vai ficar toda exigente como Gordon Ramsay, talvez devesse cozinhar amanhã, eu retrucava, tentando manter o clima leve. Ele não cozinhava, e em vez disso, as críticas aumentavam. Minha aparência se tornou seu próximo alvo. Quando foi a última vez que você foi à academia? Você está diferente, Tom comentava casualmente uma noite, olhando-me como se eu precisasse de reparos. Acho que estive ocupada demais sendo madrasta e trabalhando de casa, mas obrigada pelo aviso, eu respondia, sentindo o golpe de suas palavras mais do que esperava. Vitória, graças a Deus, era minha luz no fim do túnel. Nós nos aproximamos mais, nossa conexão inabalada pela crescente tensão entre seu pai e eu. Mãe, você pode me ajudar com a lição de casa? Vitória perguntava, seus olhos brilhantes sempre buscando minha orientação. Claro, querida, vamos resolver isso juntas, eu respondia, grata por sua presença e pela normalidade que ela trazia, mesmo enquanto Thomas e eu nos afastávamos. Vitória e eu éramos inseparáveis. Encontrava consolo em nossas pequenas conversas e em seu recital de balé. No entanto, apesar dos meus esforços para manter nossa casa um refúgio, a insatisfação de Tom parecia infiltrar-se em cada canto. Sabe, Gabriela, talvez você devesse tentar uma dessas aulas de culinária online, para dar uma apimentada nas coisas, Thomas sugeriu certa noite, seu tom carregado de desagrado. Ou talvez pudéssemos sair para comer mais vezes, para dar um descanso às suas papilas gustativas da minha péssima culinária, eu contra-ataquei, meio brincando, mas profundamente magoada. A vida em casa começou a se sentir menos como uma família e mais como andar em um campo minado. A atitude de Thomas despencou e não era mais apenas sobre pequenas coisas. Ele estabeleceu regras absurdas, como esperar um prato novo para o jantar todos os dias, como se achasse que eu fosse algum tipo de chefe gourmet, e não sua parceira. Uma noite, eu estava na cozinha tentando preparar algo novo para mantê-lo feliz. Eu equilibrava e-mails de trabalho no celular, mexendo uma panela e planejando mentalmente o dia seguinte. Thomas entrou, uma carranca já formada no rosto. O que tem para o jantar? Ele perguntou, com um tom cortante. Estou tentando algo novo, uma receita que encontrei online. Pensei que poderíamos usar um pouco de variedade, eu disse, tentando parecer animada. Ele apenas resmungou, espiando por cima do meu ombro. Não parece muito apetitoso. Sabe, quando você decidiu trabalhar de casa, eu pensei que pelo menos conseguiria manter a casa em ordem e cozinhar refeições decentes, suas palavras me feriram. Thomas, você sabe que eu também estou trabalhando, né? Não é como se eu estivesse sentada o dia todo. Além disso, busco Vitória, ajudo com a lição de casa, visito meus pais, ele me interrompeu, sim, sempre a mesma desculpa. Você está em casa, não deveria ser tão difícil manter as coisas arrumadas e cozinhar direito. Eu segurei as lágrimas, segurando a língua. Tornou-se um ritual noturno essa dança de decepção e crítica. Uma noite, enquanto nos acomodávamos no sofá para assistir TV, ele começou a falar sobre minha aparência, apontando para as mulheres na tela. Olhe para elas, têm mais ou menos a sua idade, certo? Por que parecem tão mais jovens e melhores? Tentei manter minha voz firme. Thomas, essas mulheres têm o dia todo para se cuidar, provavelmente têm personal trainers, chefes e quem sabe quantos tratamentos cosméticos. Mas ele não aceitava. Desculpas, Gabriela. É tudo uma questão de prioridades. Você costumava se importar com a sua aparência. Eu me sentia desanimada, exausta. Já não se tratava apenas de cozinhar ou limpar, era uma comparação constante, um lembrete de que eu não era suficiente. Durante esses tempos, Vitória era meu único consolo. Agora adolescente, ela via claramente o comportamento do pai. Mãe, você não merece isso. Por que você aguenta? Você deveria deixá-lo, ela dizia, suas palavras cheias de preocupação e raiva. Mas eu não conseguia acreditar que o Thomas por quem me apaixonei havia desaparecido completamente. Ele está sob muito estresse, Vitória. Acredito que ainda nos ama. Ele vai mudar, eu respondia, mais para me convencer do que para ela. Foram 15 anos de altos e baixos, mas, na maior parte do tempo, parecia que eu estava em uma lenta descida para um lugar que nunca pensei que encontraria.
Agora, aos 55 anos, com minha enteada Vitória vivendo sua própria vida, embora conversássemos todos os dias, compartilhando segredos e histórias como antes, a vida me lançou outra curva: câncer. A palavra me atingiu como um trem de carga, mas de alguma maneira, consegui manter a compostura o suficiente para contar ao Thomas. A reação dele foi, bem, algo inesperado. Não raiva, nem tristeza, apenas decepção, não pelo diagnóstico, mas porque eu não estaria por perto para cozinhar suas refeições ou limpar a casa como antes. O que eu vou fazer agora? Cuidar de mim mesmo, ele disse, sua voz carregada de irritação, não de preocupação. Fiquei atônita, sem saber como responder a tal egoísmo flagrante. Não esperava uma dramática demonstração de amor e apoio, mas um pouco de empatia não teria feito mal. Sua falta de preocupação doeu mais do que qualquer diagnóstico poderia. Assim, comecei o tratamento, passando mais tempo no hospital do que em casa. Meus pais, abençoados sejam, visitavam sempre que podiam, apesar de seus próprios problemas de saúde. Vitória também era uma presença constante, suas ligações e visitas eram um ponto luminoso naqueles sombrios dias de hospital. Thomas? Ele nunca apareceu, nenhuma vez. Doeu mais do que eu queria admitir, mesmo depois de tudo, uma parte de mim esperava que ele mostrasse que se importava, pelo menos um pouco. Durante uma das visitas de Vitória, não consegui esconder minha decepção por mais tempo. Não acredito que ele não apareceu, nenhuma vez, confessei, tentando manter o amargor fora da minha voz. Vitória, sempre direta, não me poupou com suas palavras. Mãe, você merece muito mais. Estou dizendo isso há anos. É como se ele nem te enxergasse. Você está lutando essa batalha, e onde ele está? Em lugar nenhum. Você precisa pensar no que é melhor para você agora. Eu sabia que ela estava certa, mas não é fácil deixar para trás 15 anos, mesmo que não tenham sido todos bons. No fundo, ainda alimentava aquela pequena chama de esperança de que as coisas poderiam melhorar, que Thomas mudaria. Mas, deitada naquela cama de hospital, enfrentando minha própria mortalidade, comecei a ver as coisas mais claramente. Talvez fosse hora de começar a pensar no que eu precisava, não apenas no que Thomas queria. A revelação veio numa terça-feira, um dia comum até Vitória entrar no meu quarto do hospital com um olhar que indicava problemas. Eu poderia dizer que algo estava errado no momento em que a vi. Vitória nunca foi boa em esconder seus sentimentos. Mãe, precisamos conversar, ela começou, evitando o meu olhar. Isso fez meu estômago se contorcer. Vitória me chamando de mãe sempre foi um bálsamo para minha alma, mas naquele dia parecia o prelúdio de más notícias. O que há de errado, Vitória? Perguntei, me preparando para o pior. É sobre o papai, ela hesitou, então respirou fundo. Ele está vendo alguém, mãe, e é sério. Ele a apresentou para mim na semana passada. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Não que nosso casamento fosse perfeito, mas ouvir que ele havia seguido em frente tão descaradamente foi uma dor diferente. Há quanto tempo? Tudo que consegui perguntar, minha voz mal mais alta que um sussurro. Um tempo, eu acho. Sinto muito, mãe, a voz de Vitória rachou, sua usual firmeza dando lugar à preocupação. Sentei lá tentando processar as notícias. Traída, sim, mas surpresa? Não completamente. As noites fora de casa de Thomas, o interesse súbito em parecer mais jovem, o novo Cologne, tudo fazia sentido agora. Ouvir isso em voz alta de Vitória foi como uma traição de uma natureza totalmente diferente. Ele acha isso normal? Apresentar ela para você como se fosse tudo normal? Não consegui esconder a raiva na minha voz. Vitória deu de ombros. Ele convenceu a si mesmo de que você já se foi, mãe. Diz que é hora de ele seguir em frente, pela felicidade dele. Parece que ele nem se importa com o quanto isso te machucaria. Eu ri, um som áspero que até me surpreendeu. A felicidade dele, E todos aqueles anos que passei tentando fazê-lo feliz? Que piada! Foi então que me dei conta, Thomas nunca realmente me viu, não a verdadeira eu. Ele via uma cuidadora, uma cozinheira, uma faxineira, mas nunca sua esposa. E aqui estava eu, lutando contra o câncer, enquanto ele brincava de casinha com outra. Pela primeira vez em muito tempo, senti um lampejo de algo feroz dentro de mim. Raiva, sim,
mas também determinação. Eu vivi para Thomas, preocupada com suas refeições, sua casa, sua felicidade. Era a hora de começar a viver para mim. Vitória enxugou uma lágrima, parecendo determinada de repente. O que você vai fazer? Você não pode deixar ele sair impune com isso. Uma resolução fria se assentou sobre mim. As ações de Thomas, seu total desdém pelo nosso casamento, tudo esclareceu uma coisa: era hora de encerrar esse capítulo de vez. Diga a ele que eu concordo com o divórcio, eu disse firmemente, surpreendendo até a mim mesma com a decisividade na minha voz. Está claro que ele seguiu em frente, e eu também deveria. Os olhos de Vitória se arregalaram. Sério? Assim, tão fácil? Sim, assim. Ele acha que pode me substituir tão facilmente? Deixe-ele tentar, mas ele vai se arrepender, Vitória. Não hoje, talvez não amanhã, mas um dia ele vai ver o que jogou fora. Vitória se levantou, sua postura mudando de preocupada para guerreira. Eu vou falar com ele. E mãe, vamos superar isso. Esqueça ele e sua crise de meia-idade. Você vale 1 milhão dela. Seu espírito ardente naquele momento me deu forças. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada difícil, lutando contra o câncer e um casamento desmoronando, mas eu não estava sozinha. Eu tinha Vitória, e juntas éramos formidáveis. Obrigada, Vitória. Nós vamos conseguir, eu disse, um pequeno sorriso rompendo a escuridão. Era o começo de um novo capítulo, onde eu reclamaria minha vida e minha dignidade com minha leal enteada ao meu lado. 2 dias pareceram uma eternidade, cada momento se arrastando enquanto eu jazia naquela cama de hospital, meu corpo lutando uma batalha pela qual eu não me inscrevi. Então Thomas entrou, sua presença tão fria quanto o arrepio que percorreu minha espinha. O sorriso em seu rosto era algo saído de um pesadelo, mas essa era a minha realidade. Ele me olhou de cima a baixo, seus olhos desprovidos de qualquer calor. Olha só para você, toda doente e lamentável. Não me surpreende, você se deixou ir, não é? Encontrei alguém muito melhor, mais jovem, mais bonita, mais saudável, ele se gabou, suas palavras pingando desprezo. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca poderia, mas eu estava pronta para não mostrar mais minha dor. Ele jogou os papéis do divórcio na minha cama, um desafio em seus olhos. Eu respirei fundo, firmando minha resolução. Peguei a caneta e assinei, cada traço um voto silencioso para mim mesma de que isso era o começo da minha libertação, não da minha derrota. Você continua fraca como sempre, patética, ele zombou, uma satisfação torcida em seu olhar. Encarei seu olhar, minha voz firme. Se isso te ajuda a dormir à noite, Thomas. A confusão piscou em seu rosto, rapidamente substituída por sua arrogância usual. Ele saiu arrogantemente, deixando um rastro de amargura em seu caminho. Assim que a porta se fechou, peguei meu telefone com uma determinação que até me surpreendeu. Chamei Vitória, minha voz mais forte do que me sentia. Vitória, está feito, mas preciso que você faça algo por mim, eu disse, pausando para garantir sua total atenção. Diga ao seu pai sobre os 3 milhões de reais que planejo deixar para você. É importante que ele saiba. Houve um breve silêncio do outro lado, e eu quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Mãe, tem certeza? Ele vai surtar. Um pequeno sorriso puxou meus lábios. Esse é o ponto, querida. Como de costume, a reação de Thomas foi imediata e tão previsível quanto sempre. Meu telefone se tornou um companheiro vibrante incessante, iluminando com suas tentativas de me alcançar. Com cada chamada perdida, eu me sentia um pouco mais alta, um pouco mais forte. Eu observava o número subir, 50, 60, 70 chamadas perdidas, e com isso, minha resolução se solidificava. Não pude deixar de rir, um som que parecia estranho, mas adequado para o momento. Aqui estava eu, supostamente no meu ponto mais fraco, mas nunca me senti mais empoderada. Eu tinha dado o primeiro passo real para me libertar das correntes da manipulação e crueldade de Thomas. O sol apenas começava a aparecer através das persianas quando Thomas irrompeu em meu quarto no hospital na manhã seguinte, o desespero marcado em cada linha de seu rosto. Sua súbita mudança de coração era tão transparente quanto patética. Gabriela, eu fui um tolo, vejo isso agora. Eu te amo e estou pronto para deixá-la e começar de novo com você.
Podemos recomeçar, começar do zero, ele implorou, estendendo as mãos como se pudesse fisicamente me puxar de volta para a vida que uma vez compartilhamos. Não pude deixar de rir, um som profundo e genuíno que pareceu surpreendê-lo. Thomas, você me mostrou exatamente quem você é após anos de negligência, crueldade e agora essa traição, e você pensa que umas poucas palavras doces está tudo perdoado? Ele empalideceu, surpreso com minha reação. Gabriela, por favor, eu juro que é sério. Eu percebi que cometi um erro. Balancei a cabeça, ainda incrédula. Um erro, Thomas. Você escolheu deliberadamente trair nosso casamento, me humilhou quando eu estava no meu pior momento. Não, é tarde demais para arrependimentos. Sua desesperança se transformou em raiva, seu rosto distorcido. Você vai se arrepender disso. Vou te processar por cada centavo desse dinheiro escondido seu. A ameaça era risível. Vá em frente e tente, Thomas. Esse dinheiro está no nome do meu pai. Ele fez esses investimentos, todos legalmente vinculados e documentados. Você não vai conseguir nada. A realização de sua impotência o atingiu com força, sua raiva se dissipando em soluços de frustração, uma visão lamentável que fez os guardas correrem para dentro enquanto o escoltavam para fora. Movi-me até a janela, observando-o. Lá estava ele, o homem com quem passei tantos anos, parecendo tão derrotado e sozinho, e ainda assim eu não sentia pena, ele estava colhendo o que havia plantado. Naquele momento, eu sabia que finalmente estava livre. A justiça prevalece, sussurrei para mim mesma, um sorriso tocando meus lábios. Naquele quarto de hospital, fiz uma promessa a mim mesma, não seria mais definida pelos fracassos do meu casamento ou pela crueldade de um homem que não conseguia apreciar o amor e a lealdade que oferecerá. Era hora de reconstruir, de focar na minha saúde, minha felicidade e no futuro que eu merecia. A batalha contra o câncer era como andar na montanha-russa mais aterrorizante do mundo, uma onde você não pode ver o trilho à frente. Meses de tratamento se estendiam, com dias bons em que a esperança brilhava forte e dias ruins em que ela mal se mantinha acesa. A remissão vinha, me elevando, apenas para uma exacerbação me arrastar de volta para a luta, mas eu continuei lutando todos os dias, com toda a força que tinha, tanto por mim quanto por Vitória. Finalmente, os médicos me deram a notícia que eu sonhava ouvir, eu estava saudável, o câncer havia desaparecido. Sair daquele hospital parecia surreal, como entrar em uma nova vida esperando para ser escrita. O novo começo não era apenas simbólico, era real, tangível e estava ao meu alcance. A recuperação não era apenas física, era mental, emocional, uma revisão total da vida como eu a conhecia. O dia em que recebi alta do hospital não marcava apenas o fim do meu tratamento, mas o início de algo novo, algo meu. Vitória me buscou, seu carro carregado com meus poucos pertences, pronta para começar de novo. Mãe, ela perguntou, seu sorriso brilhante e encorajador. Não pude deixar de devolver seu sorriso. Mais do que pronta, querida. Dirigimos para minha nova casa, uma casa modesta que eu havia comprado com o dinheiro que investi sabiamente ao longo dos anos. Não era apenas uma casa, porém, e era uma promessa de novos começos, de liberdade. Enquanto desempacotávamos, Vitória falava sobre ideias de decoração, sobre pintar as paredes e plantar um jardim. Este vai ser um lugar de felicidade, mãe. Você vai ver, vamos transformá-lo no nosso santuário. Seu entusiasmo era contagiante. Pela primeira vez em anos, me senti leve, como se um peso tivesse sido levantado. Eu gostaria disso, Vitória. Um santuário soa perfeito. Fizemos uma pausa, sentadas entre caixas com recipientes de comida pronta entre nós. Sabe, eu tenho pensado, comecei, sobre o que vem a seguir. Quero usar essa chance não apenas para curar, mas para redescobrir quem eu sou, quem quero ser. Vitória assentiu, pegando minha mão. Estou com você, mãe. Sempre. E ei, você já está fazendo isso. Olha o quanto você já percorreu. Ela estava certa. A jornada de estar presa em um casamento sem amor até estar de pé por conta própria não havia sido fácil, mas aqui estava eu, pronta para enfrentar o mundo em meus próprios termos. Estou pensando em começar um blog, eu disse, compartilhando minha história, talvez ajudando outros que estiveram em situações similares. Isso é uma ideia incrível, os olhos de Vitória brilharam de orgulho. Você tem tanta sabedoria para compartilhar. Além disso,
Você é incrível, sabia? Eu ri, o som brilhante e genuíno. Obrigada, Vitória. Acho que sou mesmo, né? Dito e feito, comecei meu próprio blog pessoal, no qual compartilhei os detalhes da minha luta contra o câncer. As pessoas nos comentários me apoiaram, compartilharam suas próprias experiências. Era tocante e reconfortante ao mesmo tempo. Durante uma de nossas noites tranquilas, Vitória compartilhou sua própria decisão monumental. Mãe, cortei laços com o papai, ela disse, sua voz firme, mas eu podia ver o turbilhão em seus olhos. Depois de tudo, eu te vejo como minha verdadeira mãe. Ele escolheu seu caminho, e eu escolhi o meu, com você. Ouvir ela me chamar de a mãe naquele contexto, sabendo o peso que isso carregava, me encheu de uma mistura indescritível de orgulho e tristeza. Tristeza pelas pontes quebradas na vida dela, mas orgulho por sua força e pelo vínculo que compartilhamos. Vitória, há algo que eu queria te dizer, comecei, pegando suas mãos nas minhas. Quando chegar a hora, vou deixar tudo para você, o lar, os 3 milhões, tudo. Você é minha família, meu futuro. Vitória me olhou, lágrimas brotando em seus olhos, mas um sorriso surgindo. Não preciso de nada disso, mãe. Só ter você já é suficiente. Mas obrigada por tudo. Naquele momento, qualquer sombra remanescente do passado desapareceu. Éramos uma família, unida não pelo sangue, mas pela escolha, pelo amor. E enquanto olhávamos para frente, o futuro não era apenas uma página em branco, era uma tela esperando que nós a preenchêssemos